Boa noite, continuando o assunto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 até o versículo 3, que diz assim: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Aí mostra que os salvos vão julgar e condenar os seres caídos, e julgar e condenar todos e todas que e na segunda ressurreição acordarão, que são os não salvos, que todos e todas não salvos provarão a morte, e a vida continuará na eternidade, só que em perfeição. Terá casas, prédios, trabalhos, carros, motos, aviões, navios, cruzeiros, barcos, celular. A vida continua, Tem até natureza, as ruas bem em perfeição. A vida continua na eternidade, mas quem não passarão são os não salvos. Como se sabe que uma pessoa não é salva? Pelo que fala e pelo que faz. As árvores são conhecidas por seus frutos. Disse também o Deus Cristo Jesus vivo: o que contamina o homem é o que sai da boca. Os não salvos são conhecidos e conhecidas por seus frutos, porque nunca foram salvos desde aqueles tempos lá, que nunca houve início e nunca mais haverá fim. O monoteísmo é a crença do anticristo, e o mesmo se levantará contra todos e todas que são chamados de deuses vivos normais. Leiam o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 2 Tessalonicenses, leiam o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9, do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já estava em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. O que detém esse é a apostasia. A apostasia é uma profecia. Era o que estava detendo o anticristo, né? A apostasia. E é o que detém, é a apostasia, né? Estava detendo tudo mais. Era apostasia. Para poder o anticristo vir, a terra tem que ficar leiga e não conhecer a crença única.
E nisso entrando em apostasia. E apostasia é um afastamento. Não é como os cristãos falam. Não é como os cristãos falam, eles mentem. A apostasia é apenas um afastamento da crença única, entrando em apostasia as pessoas, por muitos pastores pregarem heresia e tudo mais, que diz lá em Jeremias, né? Pelos pastores que pregam heresia, lá em Jeremias, está lá em Jeremias. Vocês for ler lá, Jeremias 50, é o assunto da feiticeira. Vocês vão encontrarem lá o profeta Jeremias dizendo: os pastores desviaram as minhas ovelhas com heresias. Só que não vai dizer o nome heresia, mas os pastores desviaram as minhas ovelhas com mentiras, né? E tudo mais. Já dá para entender que é com heresias. Pastores, quando se diz pastores lá, é líderes de todas as religiões e denominações. Desviaram as ovelhas dos deuses vivos com muitas heresias, esses daí, de cada religião e denominações. Voltando para o assunto. E o que estava detendo o anticristo era a apostasia. A apostasia só chegou por causa dessas heresias, né? Os pastores, os líderes de religiões e denominações, pregando heresias e tudo mais. Aí o povo foi se afastando em forma de apostasia. Que é a apostasia, né? Se afastando, que era o que detinha o anticristo. É o que estava detendo o anticristo, era a apostasia. O que estava detendo o anticristo era a apostasia, para o povo ficar totalmente leigo por causa das heresias dos líderes cristãos de religiões e denominações. Daí, dá para se conhecer o anticristo, que é a primeira besta, dá para se conhecer a segunda besta, que é os 10 reis, dá para se conhecer o falso profeta através da geração da mulher que usa bem os feitiços. Claro, eles não poderiam se revelar em uma geração antes. Por quê? Por causa que tinha que ter muitas heresias de muitos líderes cristãos em suas religiões e denominações, para que o povo fosse se afastando, até entrar em apostasia, que é só um afastamento, não é nada demais. É só um afastamento da verdade. A apostasia é só um afastamento para o povo ficar apagado. E muitos morreram na apostasia, sem conhecer a verdade, por causa de heresia de pastores e líderes de religiões e denominações. E foi nessa apostasia, nesse pequeno afastamento, que muitos perderam a vida sem salvação. Também porque já desde aqueles tempos lá, que nunca há início nem terão fim, também nunca foram escolhidos. E foram morrendo assim. E era essa apostasia que detinha o anticristo, até que a apostasia se completasse em toda essa terra. E se a mulher que domina bem os feitiços já existe, então quer dizer que a apostasia já terminou seu tempo. A apostasia já terminou seu tempo. A apostasia é uma profecia. A apostasia é uma profecia. Era o que detinha o anticristo, era a profecia, da qual detinha o anticristo. E nessa apostasia que detinha o anticristo, se a feiticeira já está em terra, é porque essa que detinha o anticristo já foi afastado. A apostasia já foi afastada, já foi retirada. Agora todo mundo já conhece o anticristo, a crença, tudo mais. E também está lá em Mateus também, né? Que toda essa crença será pregado na terra inteira, em testemunha a todos os povos e nações. Eu vou parar por aqui para continuar depois essas coisas em outro vídeo.